amados, esse texto está dentro aqui da história de um homem que muitos conhecem e já ouviram falar, a história de José. Um homem tão sofrido, mas tão vitorioso. Um homem que passou por grandes experiências, tanto na sua vida e no seu relacionamento familiar, como na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Um homem que sabia o que era ser valorizado por Deus. Hoje eu quero que nós possamos pensar um pouquinho sobre o valor da vida do homem, né? Quanto vale a vida do homem? E o homem muitas vezes se valoriza. O homem muitas vezes olha para si e dá, e fala, não, eu tenho valor, eu vou fazer isso porque eu tenho valor. Mas muitas vezes movido apenas pelo orgulho de ser como é. Muitas vezes movido pela vontade própria de si mesmo. E a palavra do Senhor aqui, ela vai nos trazer algumas coisas que precisam estar bem claras na nossa vida. O nosso valor, amado, ele depende do propósito para o qual eu entendo que Deus tem para a minha vida. Há um propósito. Quantas vezes nós falamos com as pessoas que nós conhecemos, que às vezes não estão andando no caminho do Senhor, e nós temos a coragem, né, de falar assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Mas muitas vezes nós falamos, Deus tem um propósito. Mas às vezes o propósito que vem naquele momento é apenas o propósito da salvação. Deus quer salvar a sua vida. Esse é o propósito, é um grande propósito de Deus, salvação. E Deus fez tudo por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Até enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. Porque tudo que tinha sido feito ainda não foi capaz. O homem estava lá no Jardim do Éden, em contato direto com Deus, falando diretamente com Deus, tendo de Deus todos os cuidados, podendo receber tudo, vamos dizer, né, tudo já pronto para ele utilizar, e mesmo assim ele não valorizou. Ele não conseguiu entender o propósito de Deus na vida dele. Mesmo assim o homem errou, o homem pecou. E depois Deus começa a mandar os profetas, Deus foi mandando as palavras, Deus foi enviando através dos profetas uma palavra de uma promessa, mostrando para o povo que era necessário fazer para poder aprender a confiar em Deus e entender o propósito que Deus tinha. Então Deus sempre teve esse desejo, mostrar a nós o nosso valor através do propósito que Ele tem. Então, se o primeiro é salvação, e nós entendemos bem que Deus tem esse propósito, quais são os outros propósitos de Deus? Porque salvação é um todo, mas dentro do propósito da salvação, Deus tem para nós também outros propósitos, e esses propósitos eu preciso entender. José entendeu bem o porquê que ele passou tudo o que ele tinha que passar. E nós precisamos também ter uma compreensão de tudo que nós passamos para viver verdadeiramente uma vitória diferente diante de Deus. Que tipo de vitória que eu estou falando? Estou falando da vitória espiritual, de uma vitória nesse mundo que jaz no maligno. O nosso valor é tão grande, amados, que Deus não nos tirou do mundo, mas Ele falou que nós iríamos ser livres de todo mal. Mas o mal persegue, o mal parece que não larga, o mal fica rodeando, o mal encontra brechas na vida humana para poder fazer aquilo que eu não quero fazer, mas acabo fazendo, para levar muitas vezes não a minha felicidade, e sim a viver uma vida muitas vezes indiferente. Quantos cristãos estão vivendo indiferentes àquilo que a palavra de Deus diz? Foi lido aqui hoje. Quando ouvir a palavra, não endureça o coração. Coração endurecido é aquele coração que está indiferente. Você escuta a palavra no domingo, parece que está tudo bem, mas durante a semana, muitas vezes você não está tão preocupado em praticar a palavra que você ouviu, em multiplicar na sua vida as bênçãos do Senhor, porque a palavra é uma semente, ela é nos dada e ela precisa ser multiplicada.
cuidada. Mas muitas vezes eu não cuido dela. Para que ela se multiplique, eu tenho que cuidar. Se você lançar uma semente no chão e não for lá cuidar dela, as ervas daninhas acabam com ela. Não permite que ela nasça. Se você não jogar água, ela pode nunca nascer, ou começa a nascer e seca. Se você não adubar, ela vai nascer uma planta raquística. O fruto vai ser pequeno. Então você tem que cuidar. Da mesma forma, é a palavra que eu recebo. Ela precisa ser cuidada. A sua vida tem valor, mas só tem valor quando você entende o propósito de Deus para a sua vida. Não adianta só olhar e dizer que tem valor. Não adianta olhar no espelho e falar assim: olha como é que eu sou bonito, olha como é que eu sou tremendo, olha como é que eu sou especial, olha como é que eu faço isso e isso melhor do que muitos fazem. Eu preciso entender os propósitos de Deus, ou o propósito como um todo, mas sabendo que Ele, para alcançar Ele todo, eu preciso passar por certas fases, certas etapas na minha vida. José entendeu isso. José entendeu no meio do sofrimento. Todos aqui conhecem a história de José, que José foi vendido pelos seus irmãos, que José teve um sonho, e no sonho ele via os feixes lá, se inclinarem diante do feixe que era dele, ou seja, eram os irmãos dele se inclinando diante dele, e os irmãos ficaram com ciúmes, e os irmãos ficaram com inveja, e por isso venderam. Jogaram primeiro numa cisterna, depois tiraram e venderam. Ele passou por tudo isso, mas ele entendeu o propósito de Deus. E nós também precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Não é sofrimento, então, não é luta, não é abandono, não é trauma que possa fazer com que eu não entenda. Pelo contrário, cada uma das nossas experiências serve para que eu desperte a minha vida para entender o propósito de Deus. Senhor Jesus, Ele nos fala do valor do homem de várias maneiras. Quando nós lemos lá naquela parábola do bom samaritano, e que o Senhor fala a respeito, nós vimos aqui encenação esses dias, está no vídeo aí no YouTube, você pode assistir de novo, para você ver os meninos aqui apresentando de novo, ficou muito bom. Olha, aquela mensagem é uma mensagem que precisa ser profunda na nossa vida. Por quê? Porque o nosso valor não está na religiosidade. Na parábola do bom samaritano a gente vê isso. Passou o sacerdote, passou o levita, não foi? Mas foi aquele lá estrangeiro, foi lá o samaritano, que foi fazer a obra de Deus, foi cumprir o propósito de Deus na vida dele. Aquele homem conhecia qual era o valor da sua vida. Então o valor, não se mede pela religiosidade. Isso aí. Não se mede com suas vidas na igreja, não se mede pelos dízimos e oferta, se mede pelas suas atitudes diante do propósito de Deus, porque você entendeu o propósito de Deus na sua vida. O Senhor Jesus mostrou também que o valor da vida humana, ela é tão grande que não existe cansaço que possa deter o agir de Deus. Lá na multiplicação dos pães, tinha encerrado-se um dia, Jesus tinha ensinado, naturalmente que tinha curado, tinha falado, tinha andado muito, porque se andava muito, naquele tempo, de cidade em cidade, e chegou no final do dia, a palavra lá diz que Jesus estava cansado, e ele estava procurando um lugar para descansar. Quando os discípulos falaram assim: então vamos despedir essa multidão, para eles ir buscar o que comer. E ele falou assim: eles não têm o que comer não? Peraí, não, olha, vamos dar de comer para eles. Agora, depois de alimentar 5.000 pessoas, de passar o cesto para alimentar 5.000 pessoas, de recolher o que sobrou, Jesus estava lá. Então não era o cansaço, amado, pelo contrário. Mesmo quando eu estou cansado, eu ainda tenho que cumprir com o propósito diante de Deus, por causa do valor do homem. Isso era o Senhor Jesus olhando para o homem e valorizando o homem. E eu que digo que tem valor para Deus,
Eu que falo, não, olha, eu fui salvo, olha o meu valor que eu tenho para Deus. Olha como é que Deus me ama. Deus me ama tanto que mesmo caído, mesmo abatido, Ele continua amando. Nós cantamos aqui agora, né? Aí a gente acha tão lindo, maravilhoso. E é tremendo. Mas e o propósito em tudo isso? Não, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansada. Eu não vou fazer uma visita porque eu estou cansado. Eu não vou ajudar o meu próximo porque eu estou cansado. Então muitas vezes nós começamos a olhar e ver que o propósito de Deus na nossa vida muitas vezes é amarrado, porque nós estamos cansados. Estamos cansados de muitas coisas. Mas olha, não deixe o cansaço, não deixe o estresse, não deixe que nada atrapalhe Deus cumprir o propósito dele através da sua vida. Outro exemplo que Jesus nos dá é que o nosso valor, ele está acima de qualquer criação. Não existe, amado, não é as criações que são mais importantes do que o homem, não. A vida do homem é mais importante do que toda a criação. Jesus não morreu pela criação, morreu pelo homem, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos entender. Infelizmente no mundo tem gente valorizando muito mais, mas tem gente aí que gasta horrores, né? E às vezes não tem coragem de dar uma ajuda para uma pessoa que necessita, porque não tem, é só os animais, né? É a zona dos animais. Mas é isso que Jesus ensina? Não. Lá na passagem, quando Jesus cura o homem da mão ressequida, lá fala o seguinte, que Jesus conversando, era um sábado, eles começam a falar assim, mas o senhor vai curar no sábado? E ele fala com eles assim, olha, vocês, vamos supor que você tivesse uma ovelha, a sua ovelha caísse dentro de um buraco no sábado, você não iria lá tirá-la? Aí aqueles homens falam assim, iria, né, tirar a ovelha que caiu lá do buraco, né, no sábado. Ele falou assim, muito mais vale o homem. Então eu vou curar sim no sábado, eu posso curar ele no sábado, por causa do valor da vida do homem. Então nós, amado, temos um valor, mas esse valor tem que ser vivido com propósito, não apenas de saber que temos um valor. E nós vamos aprender então duas coisas aqui com a vida de José. Primeira está aí no versículo de número 5, fala assim, agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha, Deus estava com algo para fazer no meio daquele povo. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. E Deus então leva José a viver uma experiência terrível de ser vendido, de ficar numa casa onde foi acusado, de ir para a prisão, depois sair da prisão, se tornar alguém ali que pôde orientar o próprio faraó no que ele iria fazer, através de uma revelação de um sonho. Deus foi usando a vida de José, mas foi usando a vida de José diante das experiências de grande tribulação. Só que a tribulação não causou no coração de José revolta, não causou trauma, não causou desespero. Pelo contrário, eu imagino que causou até tristeza, né? Quando ele estava lá na prisão, quando ele interpretou o sonho lá do padeiro e do copeiro, do rei, e ele falou que um ia morrer e o outro ia ser solto. E ele pediu para o copeiro, olha, quando ele voltar lá para a casa do rei, lembra de mim, né? Eu fico pensando, já tinha muito tempo que ele estava ali. E o copeiro lembrou? Não. Mas a Bíblia não relata a revolta, pelo contrário. Qual é a palavra dele para seus irmãos? Não se entristeça, não se irrite com vocês mesmos, não fiquem preocupados. Mesmo assim os irmãos estavam todos atemorizados, porque sabiam o que tinham feito. Amado, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, eu preciso aprender a retirar
Tem um provérbio que diz isso, né? Quem lê provérbios aí todo dia vai até lembrar onde está escrito. Tem um provérbio que diz que eu devo retirar o doce do amargo. A coisa está difícil, retire o que é bom daquilo. Muitos cristãos estão retirando só o que é ruim, ficam traumatizados, ficam vivendo só as coisas que são ruins da sua experiência, da sua tribulação. Mas eu preciso vencer tudo isso, porque o propósito de Deus é maior. O propósito de Deus na vida de José também é na nossa. Ele fala aqui, olha, sabe por que eu passei tudo isso? Para a preservação da vossa vida. Tudo isso que eu passei foi para a preservação da vossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. Ele nos dá a palavra para que através da palavra de Deus haja preservação de outras vidas. Deus me dá para que através da minha vida eu possa abençoar outra pessoa, para que através da minha vida eu possa amar e demonstrar que eu sou preservado pelo amor de Deus e tenho valor, porque eu também vou amar alguém. O propósito de Deus é que tudo aquilo que Ele me dá, amados, é para que eu possa também ser para alguém. Jesus fala isso quando Ele, lá nos pés dos discípulos, lá naquela lição de humildade tremenda, Ele fala assim, olha, da mesma forma como eu estou fazendo, vocês também devem fazer. Então eu preciso aprender com Deus, mas eu só aprendo quando eu ouço a palavra, não endureço o meu coração e estou preparado para, seja qual for a experiência que eu viver, eu vou saber que o propósito daquilo de Deus na minha vida é para que eu possa ser forte, ser firme. Nós não vivemos experiência para ser frustrado, não, amados. Nós vivemos experiências para sermos fortes. As lutas precisam nos fazer mais fortes, precisam nos fazer mais sensíveis. Muitos passam pela luta e ficam insensíveis, já não sente mais amor pelo próximo, porque sente que ninguém te ama. Ninguém me ama, por que eu vou amar alguém? Ninguém fez nada por mim, passei minhas lutas todas, enfrentei isso, aquilo, e aí eu não consigo também demonstrar amor. Mas não é isto o propósito das lutas. Assim como não foram na vida de José, não podem ser na nossa vida. Eu preciso lembrar que o Senhor tem um propósito, que através da minha vida, outras vidas vão de ser preservadas, e até mesmo a minha. Porque você imagina se José não tivesse passado tudo o que ele passou, se ele não tivesse lá na hora que o faraó teve lá o seu sonho, se ele não tivesse lá para interpretar aquele sonho e poder falar assim, olha, é uma profecia, isso, olha, vai vir aí 7 anos de muita mudança, mas depois vai vir 7 anos de muita fome. Nesses 7 anos, vamos cuidar de ajuntar. Nesses 7 anos, vamos cuidar de fazer os nossos celeiros. Tudo que tiver aqui vai servir para nós e para os povos ao redor. E foi o que aconteceu. Mas e se José não estivesse lá? Então, amado, será que aonde você precisa estar? Como você precisa estar para que haja conservação de vidas ao seu redor? Será que Deus não tem te dado sonhos para isso? Será que você não tem prestado atenção que no meio dos sonhos Deus também te dá as revelações para que você possa agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus te fala ou te dá como propósito? Ou será que você é o José magoado, chateado, lutando, mas sentindo fraco, lutando, mas não vendo propósito nenhum nas suas lutas, lutando, mas às vezes até pensando, por que Deus deixou eu passar por tudo isso? Se José fosse perguntar isso, José não podia falar com seus irmãos assim, olha, não me irrite comigo, e nem com vocês mesmos, né? Eles estavam morrendo de medo de José agora ali juntar os soldados ali do faraó, mas assim, não, vamos eliminar todo mundo. Ele falou, não precisa ficar preocupado não, foi para essa hora que eu vim, foi por esse motivo, é por isso que eu passei tudo isso, é por isso que vocês até me entenderam. Nós não vamos esquecer, amado, a forma
nem as lutas que nós passamos para chegar até aqui. Mas se chegou até aqui, amado, erga a tua cabeça, olhe para o autor e consumador da sua fé, tenha propósito também no seu coração, lute por esse propósito, veja esse propósito ser alcançado, perdoa a quem te fez sofrer, perdoa se você foi abandonado, perdoa, peça perdão também, porque muitas vezes nós não queremos também pedir perdão por aquilo que nós agimos tão erradamente, ou pedimos perdão, mas é aquele perdão que a gente pede como se o outro fulano esquecer de mim, mas na verdade eu não estou nem arrependido por aquilo que eu fiz. Para que o propósito de Deus seja bem claro na nossa vida, eu preciso aprender com José. Segundo propósito, está no versículo de número 7. Propósito do número 7 aqui destaca uma preservação especial, uma preservação de uma geração. Isso me levou a pensar muitas coisas. Veja aqui no verso 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha quantos livramentos que Deus nos dá, né? Deus nos dá livramentos tremendos. Por que Deus permite que nós sejamos livres de tantas coisas? Quantas coisas você é livre durante o seu dia, durante os lugares onde você anda? Quem é motorista aí? Quantas vezes você está sendo livre, às vezes você atrasa e não sabe o porquê? É um livramento lá na frente que Deus está dando. Amados, Deus dá livramento, mas porque Ele tem um propósito. Então entenda que livramento de Deus é um propósito dele na nossa vida. E esse propósito é grande, é para uma geração. Qual é a sua geração? Eu conto geração quando eu penso na minha idade e naqueles que eu conheço a partir daí. Todas as pessoas que têm menos idade do que eu. Os que estão acima de mim é a geração deles. Os que são abaixo da minha idade, então todos que têm de 56 anos para baixo, já faz parte da minha geração. Já é a minha geração. A palavra do Senhor diz que a preservação na vida de José, no propósito de Deus na vida de José, de ele ter passado tudo que ele passou, era para que houvesse uma conservação de todo o povo que seria a partir dali. Olha que tremendo isso. Se eu entender o propósito de Deus, eu vou ver que tudo que eu passo, amado, é pequeno demais diante de tudo aquilo que aqueles que vão olhar para mim, que vão me ver, que vão poder vir até mim, poderão alcançar. Eles poderão alcançar muito mais. Eles serão muito maiores. Aí eu entendi a palavra do Senhor Jesus. Hoje eu estava meditando, eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem uma bênção para a minha geração ser abençoada, abençoada financeiramente, abençoada emocionalmente, abençoada espiritualmente. E eu entendi um propósito tremendo do Senhor Jesus, quando Ele diz assim, olha, obras maiores fará. O Senhor Jesus disse isso. O Senhor Jesus fez tanta coisa tremenda, né? Nós achamos tantas coisas. E onde estão essas obras maiores? Você está fazendo obras maiores do que Jesus fez? Mas está escrito na sua palavra. E se está escrito, é porque é propósito de Deus.